A TV Anamatra entrevista o deputado Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão. Ele atuou como juiz federal por 12 anos e presidiu a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF. Aqui na Câmara dos Deputados, ele integra a Comissão de Constituição e Justiça e é relator de diversos projetos relacionados ao Poder Judiciário. Nós vamos conversar um pouco sobre esses projetos, sobre o processo político e vamos saber também a expectativa do parlamentar quanto às propostas integrantes dos dois pactos republicanos. Deputado, muito obrigado pela entrevista para o nosso programa. Eu que agradeço e quero saudar todos os juízes do trabalho do Brasil, representados por essa grande entidade, uma entidade co-irmã daquela que eu presidi, a JUF, que é a Anamatra, que dá sempre muitas contribuições para o aperfeiçoamento do Poder Judiciário e do processo político, do processo legislativo. Primeiramente, eu gostaria de começar falando do Pacto Republicano. Qual a avaliação que o senhor faz das propostas que estão tramitando aqui na Câmara? E gostaria que o senhor desse a sua visão. O senhor acredita que os parlamentares sabem da importância realmente do Pacto Republicano para a sociedade, para o Poder Judiciário? Em primeiro lugar, é importante lembrar o sucesso do primeiro pacto. O pacto que foi celebrado quando era ministro da Justiça Márcio Tomás Bastos, Nelson Jobim, presidente do Supremo. Eu lá estava auxiliando a presidência do Supremo. O hoje advogado, então secretário da Reforma do Judiciário, Sérgio Renault, era o interlocutor do Ministério da Justiça. Nós fizemos o primeiro pacto que se revelou um modelo bem sucedido, porque é um modelo de acordo, de entendimento e serve ao mesmo tempo como uma agenda parlamentar. E essa agenda foi percorrida, a reforma do Judiciário foi concluída, o Conselho Nacional de Justiça foi instalado e está em pleno funcionamento, os mecanismos de contenção do excesso de processos nas instâncias superiores foram aprovados, foram regulamentados por lei, estão também funcionando e produzindo efeitos. Pela primeira vez na nossa história, nós temos uma tendência declinante no número de processos no Supremo Tribunal Federal, em razão deste primeiro pacto que acertadamente fixou quais seriam as prioridades na chamada reforma do Judiciário. Além das muitas mudanças que foram feitas, seja no Código de Processo Civil, seja no Código de Processo Penal. Foi esse o sucesso que autorizou e impulsionou a ideia de edição do segundo pacto. Nós estamos exatamente hoje concluindo o primeiro ano de vigência desse segundo pacto, quando haverá uma reunião no Supremo Tribunal Federal de avaliação do que foi feito. E, na minha perspectiva, ainda que com menos intensidade do que o primeiro, nós temos tido bons resultados também. Apenas para lembrar algumas leis que foram aprovadas este ano e que são fruto do pacto. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, um projeto do qual eu fui autor, foi aprovado e está em plena vigência. O projeto que autoriza a convocação de juízes auxiliares no STJ e no Supremo Tribunal Federal, visando a agilização de ações penais contra autoridades que possuem foro prerrogativa de função. Também constava do pacto. Estamos em vias de sanção do projeto que trata dos juizados especiais da Fazenda Pública, do qual fui relator, aprovado na Câmara, aprovado no Senado, virará lei. Nós teremos esse importante instrumento a partir do ano de 2010. Estamos discutindo na Comissão de Constituição e Justiça mandado de injunção e ação civil pública, sob a relatoria do deputado Antônio Carlos Biscaia. Então nós temos bons resultados que mostram que esse é um bom caminho. Por isso eu tenho sempre muito entusiasmo com esse modelo que nós estamos implementando. Falando agora um pouco da competência da Justiça do Trabalho. O senhor foi relator, dentro da Comissão de Constituição e Justiça, da PEC 294 de 2008, que afirma a competência da Justiça do Trabalho para solucionar as questões relativas às contratações irregulares dentro da administração pública. Como o senhor avalia essa proposta e a competência da Justiça nesses casos? Eu acho muito importante definir essa questão da competência da Justiça do Trabalho de uma vez por todas. Nós já tivemos esse debate desde a Assembleia Nacional Constituinte, em 87 e 88. Em 1990 houve a Lei 8.112, que ensejou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, atinente à competência para o julgamento de servidores públicos. Depois, nos 12 anos e 8 meses da longa tramitação da chamada reforma do Judiciário, da PEC 96, de 1992 até a Emenda Constitucional 45, de dezembro de 2004, durante esse período inteiro se discutiu a questão da Justiça do Trabalho. Houve a definição de um modelo em que a Justiça do Trabalho teria uma competência mais ampla do que propriamente julgar apenas a relação de emprego, propriamente dita, em sentido estrito, tal como definida na CLT.
houve um avanço nesse sentido, porém remanescem algumas zonas de interseção da competência da Justiça do Trabalho com a Justiça Comum, seja federal, seja estadual. E o objetivo da PEC é exatamente deslindar essa zona de incerteza que ainda paira referente aos servidores detentores de cargos comissionados, a situação desses contratados, os servidores temporários, e também daqueles que são servidores de fato, ainda que não submetidos ao prévio concurso público e, portanto, após algum tempo, se veem na situação de terem a sua relação de trabalho declarada nula, em razão da ausência do prévio concurso, e depois ficam sem saber a quem, inclusive, demandar os seus direitos eventualmente suprimidos. Por isso que, ao relatar a PEC, tive a preocupação, em primeiro lugar, de conversar, de buscar um entendimento entre os vários ramos do Poder Judiciário, porque a experiência demonstra que esse é o melhor caminho. Quando o Judiciário comparece ao Congresso Nacional dividido, é muito difícil a obtenção de resultados. Então, nós buscamos esse entendimento, fizemos uma reunião na Procuradoria-Geral do Trabalho, que estava presente o Procurador-Geral do Trabalho, o doutor Otávio, coordenando a reunião, e agora será constituída a comissão especial. A minha expectativa é que em 2010 a PEC avance e que nós consigamos dar esse passo a mais na definição dessas incertezas que acabam gerando morosidade, na medida que há conflitos de competência, a lentidão no funcionamento do Judiciário. Ainda com relação à competência, o senhor foi juiz federal e hoje é parlamentar. Qual a avaliação que o senhor faz da competência penal da Justiça do Trabalho? Uma questão meio polêmica, né? É bastante polêmica. Eu acho que vale aí a máxima bíblica que está no Eclesiastes capítulo 3, que eu cito com muita frequência, né? Há tempo para tudo debaixo do céu. Então você não pode realizar todos os propósitos de uma vez só. Acho que a Justiça do Trabalho tem avançado na sua consolidação. É importante lembrar, e a Ana Matra é testemunha viva desse momento em que se defendia, inclusive, a extinção da Justiça do Trabalho. A Ana Matra e a própria instituição conseguiu manter o funcionamento da Justiça do Trabalho, consolidá-la, ampliar a sua competência. Temos essa PEC. Acho que teremos um desenho adequado, em que haja equilíbrio. Acho que as questões de trabalho, de um modo geral, da relação de prestadores e tomadores de serviço, deve ser deslindada na Justiça do Trabalho. Porém, é restrita à natureza civil trabalhista em sentido estrito. Competência penal, podemos discutir adiante os crimes que são conexos à relação de trabalho. Temos aí uma longa construção pela frente, porque se houver a apresentação de uma pauta demasiado ampla, a consequência é acirrar conflitos, corporativos inclusive, e aí paralisa tudo, porque para você aprovar uma proposta de emenda à Constituição, é necessário reunir um quórum bastante alto. E quando o Poder Judiciário comparece aqui dividido, esse quórum fica praticamente impossibilitado, porque aí ficam os juízes do trabalho de um lado, juízes federais do outro, juízes estaduais defendendo um caminho próprio, e com isso o parlamento toma a decisão mais sábia, que é não decidir. Não decidir é uma decisão política, num cenário de conflituosidade. Por isso, eu acho melhor um caminho progressivo em que você afirme conquistas. Eu acho que a Ana Matra tem caminhado nessa direção. Seu autor da PEC 342 de 2009, que sugere um mandato de 11 anos para os ministros do Supremo Tribunal Federal e que as listas tríplices sejam elaboradas pelo STJ, TST, CNJ, Conselho Nacional do Ministério Público e OAB, e além dos órgãos colegiados das faculdades de Direito, né? Qual a importância dessa proposta e qual a avaliação que o senhor faz do atual processo de escolha desses nomes para o Supremo? Precisamos modificar esse processo de escolha em homenagem à grande importância que o Supremo tem hoje do ponto de vista político. O Supremo cada vez mais é um tribunal político e, portanto, o seu processo de recrutamento dos seus membros deve sofrer um redesenho para ampliar sua legitimação democrática. E nesse âmbito é que eu faço essa reflexão. Não se trata de uma crítica individualizada à atuação de A, B ou C, mas sim de compreensão desse papel novo que o Supremo vem desempenhando, a meu ver, com bastante êxito, e por isso é necessário que haja essa modificação em duas direções. A primeira, no sentido da alternância, que é a ideia do mandato, porque é da natureza da República que as funções políticas sejam desempenhadas de modo temporário. Assim é no Executivo, assim é no Legislativo, deve ser também no órgão de cúpula do Poder Judiciário, que é marcadamente político, essencialmente político, cada vez mais político. A experiência da Europa continental é nessa direção, mandatos de 9, 11 ou 13 anos,
Daí a ideia, que não é nova, não é genuinamente criação minha, pelo contrário, há um longo debate aqui desde a Constituinte. Na época, o PT defendia isso, o Partido dos Trabalhadores defendia, há muitos juristas importantes que defendem essa posição. Eu apenas fiz reintroduzir o debate na esfera parlamentar. E agregando esse elemento, esse segundo aspecto que você referiu na pergunta, que é a questão das listas. As listas como um incentivo ao processo de participação da sociedade na discussão de quem terá a honra de exercer a função de ministro do Supremo, coisa que não acontece hoje, diferente do que acontece nos tribunais constitucionais europeus ou mesmo nos Estados Unidos, em que, apesar de um processo de recrutamento bastante parecido com o nosso, o Senado desempenha uma função diferente e faz com que, de fato, as sabatinas tenham uma importância grande, o que leva a um debate na sociedade, o que não acontece aqui no Brasil. Então, a partir dessa avaliação é que proponho esse sistema de listas prévias feitas pelo TST, pelo STJ, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, pela OAB e pelas faculdades de Direito que possuam programas de doutorado há mais de 10 anos. Não serão quaisquer faculdades de Direito, e sim aquelas que demonstram um certo nível de produção científica, de produção intelectual, de consolidação institucional e, por isso, estão credenciadas pela sua excelência acadêmica a participar do processo de seleção dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A PEC está em fase inicial de exame. Eu sempre digo que toda PEC é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos. Toda PEC passa por várias fases e é bom que seja assim. Hoje nós temos a Constituição com 21 anos e 68 emendas, somadas as 62 com as 6 de revisão, 68 emendas, um recorde mundial, sem dúvida, uma média superior a 3 por ano, o que demonstra que nós já temos uma permeabilidade, uma flexibilidade bastante grande no texto constitucional. Daí porque essas formalidades são necessárias até para frear esse ímpeto que já é grande, de intenso processo constituinte reformador, que isso não se transforme em algo tão rotineiro, tão ordinário, que acabe por impedir a força normativa da Constituição. O senhor presidiu a Associação dos Juízes Federais, né? E um dos papéis das entidades de classe é representar aqui dentro do Congresso os interesses dos magistrados, né? Agora, como parlamentar, qual a avaliação que o senhor faz da participação e da atuação dessas entidades aqui no Congresso?